Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Esta é a nossa 28ª aula sobre dízimo, as riquezas de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está nos ensinando a submissão às autoridades deste mundo. No versículo de número 1, ele diz que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Aqui ele endereça essa carta aos primeiros cristãos, à igreja primitiva, que estava no centro de Roma, no coração do Império Romano. E eu te pergunto, será que lá também não havia injustiças, opressão, perseguição? Sim, essa palavra é extremamente atual e ela vem nos ensinar que se nós queremos ser abençoados, nós também precisamos andar corretamente nesta terra, pois existe muita injustiça, existe a corrupção dos governos, existe a corrupção dos municípios, existe a corrupção em toda parte, meus irmãos. Porém, isso já é coisa antiga, e Paulo está dizendo que se nós andarmos corretamente, nós não teremos nenhum problema, porque o povo, naquela época, você imagina então, os primeiros cristãos, que já eram mal vistos, que já eram perseguidos, se houvesse algum motivo para condená-los, o que aconteceria com eles? Nós também nesse tempo, nós somos os primeiros a ser acusados, quando nós não cumprimos alguma obrigação aqui nessa terra. Nós somos os primeiros a ser apontados. Olha lá, aquele por acaso não é cristão, aquele por acaso não é crente. Então, meus irmãos, se nós não queremos ser envergonhados, nós precisamos aprender a respeitar as autoridades, nós precisamos aprender a andar na disciplina, andar de forma correta, e ninguém, absolutamente ninguém poderá contra a sua vida e nem contra a minha. Por isso que o apóstolo Paulo instrui aqui a quem nós devemos tributo. O nosso país é um dos países que tem a maior carga tributária do planeta. É verdade. Nós temos impostos mais altos do planeta. É verdade. Isso é justo? Não é. Mas naquela época também havia essas injustiças. Mas Paulo está dizendo que a quem nós devemos temer, que haja temor. Nós só devemos temer ao nosso Deus. Nós só devemos honra ao nosso Deus. Por isso, meus irmãos, temor a quem devemos temor, honra a quem devemos honra, a Ele toda honra, toda glória, agora e para sempre. A Ele o nosso temor, a Ele a nossa honra, porque lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo 30, olha o que diz a palavra do Senhor: porque aos que me honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. O Senhor é fiel, o Senhor nos honra.
Nós precisamos ser fiéis com o Senhor. Nós precisamos honrar o Senhor, porque Ele aqui está dizendo: os que me honram, eu honrarei. Fique com essa palavra, meus irmãos. Os dízimos são ordenanças, são princípios do Senhor. E se nós queremos ser abençoados, nós primeiro precisamos andar corretamente nessa terra. E nós precisamos temer ao nosso Deus, no sentido de respeitá-lo, de seguir a sua palavra, sobretudo honrar a sua palavra, porque aqueles que honram a sua palavra, esses serão também honrados aqui nessa terra. A palavra de Deus diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então não se preocupe com a corrupção desse mundo, porque essas pessoas estão no poder pela permissão de Deus. Mesmo nós, muitas vezes votando errado, essas pessoas estão por permissão de Deus, e um dia elas serão cobradas. Mas pense você em andar corretamente, e ninguém poderá nada contra a sua vida. Pense você em seguir a palavra de Deus, a instrução de Deus, e ser uma pessoa abençoada e honrada nessa terra. Mas ele também diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele não disse que na primeira não haverá glória, haverá uma vida abençoada sim para você, mas a glória da segunda casa ainda será melhor e maior do que essa que você vai viver. Por isso, meu irmão, que hoje você possa honrar o Senhor, e que Deus te abençoe poderosamente, e até a nossa próxima aula, na graça de Deus.